De Abraão para Jesus, a gente vê uma pessoa que realmente Jesus não era rico. Mas também é um ledo engano achar que Jesus era um miserável, porque nós temos, por exemplo, na Bíblia, Jesus também sendo recebido em casas de gente da elite da sociedade. As pessoas só leem, não, mas Jesus só andava com os pobres, os pecadores. Bom, primeiro que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus comia com publicanos e pecadores. O publicano não era pobre. O publicano era o fariseu, né? Não, o publicano era o cobrador de impostos. Eu vou até piorar, vou ser politicamente incorreto aqui. O publicano era aquele sujeito que ganhava dinheiro, na maioria das vezes, de maneira ilícita. Então era aquele investidor que está sendo investigado hoje aí. Você está entendendo? Agora, por que Jesus comia com esses publicanos, cobradores de impostos? Só porque Jesus estava se corrompendo também? Não. É porque Jesus tinha uma mensagem até para eles. Já quebra aquele negócio que Jesus só veio pro pobrezinho. E Jesus tinha a coragem de ir à casa daquele homem comer com ele. Fala-se muito de preconceito contra o negro, contra o pobre, contra o indígena, contra o homossexual, mas tem um preconceito contra o rico também. Ele também precisa do evangelho. Repito, Jesus não comia com aqueles homens de caráter duvidoso, porque estava se contaminando com eles, mas Jesus também queria alcançá-los, e tanto é que os alcançou, que 2 deles, pelo menos, são mencionados na Bíblia como tendo mudado de vida. Eu estou falando de Mateus, seu xará, né, o Mateus. Que era um publicano, né? Que era um publicano, e depois eu posso falar como é que ele era odiado, escreveu um evangelho. E nós temos Zaqueu também, que era outro que morava ali. E o próprio Jesus, ele tinha uma roupa tão boa, que quando ele foi crucificado, os soldados romanos queriam repartir entre si a veste de Jesus. Ninguém vai repartir as vestes de um mendigo. Então Jesus tinha veste boa. Jesus aceitou que a Maria Madalena, que depois vou dar para vocês um livro que eu escrevi sobre isso, ungisse Jesus com um perfume que custava quase 1 ano inteiro de trabalho braçal. Imagina hoje, pega o salário mínimo, multiplica por 11, eu nem sei quanto que está o salário mínimo hoje. Vixe, esqueci. 1.300? Vamos fazer uma conta, se fosse hoje. Se fosse hoje, imagina você deixar que alguém numa festa derrame na sua cabeça um perfume que custaria pelo menos 11 vezes o salário mínimo atual. 1.621. Vezes 11? 1.621 vezes 11, essa eu faço de cabeça, tá? 17.600. Eu acho que um perfume de 17 mil reais para ungir sua cabeça e você deixar, significa que você tinha um gosto refinado também. Então Jesus não era realmente um rico, mas também não era aquele pobre miserável que muita gente pensa. Entendi. E aí você citou Abraão. Abraão que personagem é Abraão? Assim, eu queria... Você falou de Mateus, né? Acho que Mateus que fez a linha do tempo, né? Fez a genealogia de Jesus. Exatamente. Mas quem são esses personagens, assim? Abraão, aí teve o Noé. Até uma pergunta que eu ia te fazer. Não sei se o Salomão quer introduzir. Não, eu já tô anotando aqui porque eu queria saber da história de Mateus que ele falou. Tá. E queria entender quando ele falou sobre o conceito de que hoje... hoje, quando você diz sobre a romantização do dinheiro, você está dizendo hoje, dias atuais. Falando em termos teológicos, é a chamada teologia da prosperidade. É o sujeito que promete que se você for para a igreja dele, você vai ter Lamborghini, você vai ter... O evangelho agora virou uma promessa de receita. Aí começa a complicar.